Olá, a paz para todos. Neste vídeo eu quero comentar um pouco sobre Gênesis capítulo 6. Há uma teoria neste capítulo onde diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas, e tomaram para si mulheres conforme eles escolheram. A teoria aqui neste capítulo, a maioria no meio evangélico, ensina que os filhos de Deus eram descendentes de Sete. E as filhas dos homens, vamos dizer assim na linguagem de hoje, para ficar melhor para entender, os crentes viram que as filhas dos não crentes, viram que elas eram bonitas e formosas, tomaram para si mulheres. Ou seja, houve um casamento entre homens que serviam ao Criador e casaram com mulheres ímpias que não serviam ao Criador. Então esta é a teoria colocada. Mas dentro do próprio texto, nós vemos que há uma certa contradição quanto a isso. Veja bem. Primeiro, lá eles viram que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas. Então quer dizer que as mulheres que serviam o Criador eram feias? Vamos olhar somente para o texto em si. E lá diz que o resultado desta união foi a geração de gigantes. Nasceram gigantes de 4 metros de altura, 6 metros de altura. Então quer dizer que um crente casa com uma mulher não crente. Então, através desta união, vai nascer gigantes? Eu até agora não vi nenhum casamento de pessoas crente com não crente e desta união nascer gigantes. E olha que aqueles gigantes daquela época não tinham nada a ver com a doença do gigantismo de hoje. Nada a ver. Eram gigantes, pessoas perfeitas, sadias, e eram pessoas que tinham um intelecto muito mais elevado do que os homens. Se você pega o livro de Enoque e analisa bem esta passagem no livro de Enoque, você vai ver que lá diz claramente que o que aconteceu ali foi que os anjos, chamados sentinelas, guardiões, que estavam constantemente à disposição do ser humano para auxiliá-lo e para proteger o ser humano. Esses anjos, para ter contato com o ser humano, era necessário que eles se materializassem, tornassem-se matéria. E quando eles estavam materializados, eles começaram a se sentir tentados por aquelas mulheres. Foi onde surgiu a ideia entre eles de casar-se com mulher. O texto de Gênesis deixa isso um pouco embaçado, deixa isso um pouco confuso, mas é necessário recorrermos a outras fontes, como um livro apócrifo, como o de Enoque. É um livro muito confiável, bastante confiável. É um livro muito bom. E lá diz claramente sobre a queda desses anjos. Esses foram 200 anjos. E havia um chefe chamado Shem-Hazai, mais popularmente conhecido como Samiasa. Esse líder, ele ficou com medo, ele ficou temeroso em dar prosseguimento àquela ideia, porque ele já viu um resultado acontecer há muito tempo antes, acerca de Lúcifer e os seus anjos. Então ele temeu de ser punido
somente ele ser punido. E os anjos fizeram um pacto com ele, 200 anjos. Nós vamos fazer um acordo. Se houver alguma punição, houver algo vindo da parte do Criador, que nós todos venhamos receber esta punição, a sentença, tudo junto. Vamos estar ligados neste acordo. E assim eles fizeram. E então tomaram para si mulheres, e casaram-se com elas, e geraram filhos. E diz lá no livro que o resultado desta união foi uma mistura angelical com o ser humano. E surgiu seres gigantes, gigantescos. Para você que não conhece com profundidade o que aconteceu no dilúvio, o livro de Enoque traz isso com mais clareza. O porquê que o nosso Criador destruiu o mundo naquela época com o dilúvio. Foi por causa desses gigantes, porque eles se tornaram seres terríveis, monstruosos, cruéis. Começou a devorar as lavouras de todo mundo, a matar os animais e a comer. Nada saciavam aqueles gigantes. Eles destruíam tudo que o nosso Criador fizera. E eles chegaram ao ponto de comer carnes humanas, matar pessoas e comer. Eram insaciáveis. Foi então que o nosso Criador chegou a uma conclusão: não dá mais. Eu vou ter que destruir tudo, matar tudo com água. Mas havia ali uma família, Noé e sua família, que a sua família ainda era pura, não havia se contaminado com essa raça. A genética ainda estava pura em Noé e sua família. Foi onde se salvou Noé e sua família. Para muitos podem achar isso até muito estranho, uma história totalmente estranha, mas foi o que aconteceu. Isto explica em Gênesis o resultado daqueles gigantes. Você pode acessar na internet sobre as ossadas de gigantes. Digite a palavra Nefilins, que era como eles eram conhecidos. Nefilins é uma palavra hebraica que significa caídos, derrubados. Digite esta palavra Nefilins com PH, que você vai ver fotos de esqueletos que já encontraram desses gigantes, provando a veracidade das Escrituras. Veja bem, um casamento de um servo do Criador com um ímpio não vai, de forma nenhuma, gerar gigantes daquela forma. Não tem cabimento essa teoria. Mas o mais correto é o que Enoque relata em seu livro. Que anjos caíram com as mulheres. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Criador. Eles fizeram algo terrível aos olhos do nosso Criador. E por causa disso, eles receberam as punições. Eles foram trancados, foram aprisionados nas profundas trevas, no abismo, até o dia do juízo. Então é assim que relata no livro de Enoque. Então essa é a verdade do que aconteceu. Nós não precisamos ficar presos somente ao livro chamado Bíblia, nesse conjunto de livros que está aí, porque foi de uma certa forma manipulada, algumas coisas mudadas para satisfazer doutrinas humanas. Mas devemos pesquisar outros livros. Isso é muito importante. Por exemplo, nem todo mundo sabe, mas só de evangelhos existiram mais de 300 evangelhos. E escolheram 4 e colocou na Bíblia. Mas tem muitos outros, tem muitas epístolas, tem muitos livros de Apocalipse. Então é bom a gente pesquisar por fora para entender algumas coisas que estão obscuras na Bíblia. Amém? Faça isso e com toda certeza o seu entendimento vai melhorar bastante. Fique na paz.